Bom dia. Apresentação do trabalho da disciplina Ensino e Organização do Trabalho Pedagógico, feito por mim, Rosalina, Regina e Rosilda. A abordagem sobre a organização dos tempos e espaços nas escolas, de acordo com o texto de Dairel, a escola como um espaço sociocultural, é compreender a escola na ótica da cultura. Compreender o espaço sociocultural significa que a escola é formada por regras e normas, que unificadas e delimitam as ações de seus sujeitos. E também pela trama das relações sociais do sujeito. E a escola, o processo assim, ele recoloca um processo de apropriação constante dos espaços, das normas e das práticas e dos saberes que dão vida à forma da escola. Então, o processo educativo escolar, ele recoloca a cada instante a reprodução do velho e a possibilidade da construção do novo, buscando assim aprender processos reais, cotidianos, que ocorrem no interior da escola. E, ao mesmo tempo, resgatar o papel do sujeito na vida social e escolar. Os professores, eles acham que os alunos, eles procuram as escolas com as mesmas necessidades e expectativas. Eles não baseiam-se na questão que cada indivíduo ele tem uma origem social, uma cultura e questão de idade. E a escola ela tem como método, a finalidade dela é passar de ano. Então, são avaliados através de provas e notas. E sendo que o aluno ele precisa de uma abordagem que busca seus conhecimentos prévios, que tornam significativo acontecer a aprendizagem. Que além dessa questão, a escola ela é delimitada na sua arquitetura por muros, que separam a escola, a instituição, dos muros da rua, e sendo que o sujeito ele é formado através das relações sociais de diferentes locais. Então, cabe uma abordagem, diante de todo esse texto da Dairel, buscar conhecer a estrutura social do aluno, para que a aprendizagem seja significativa, formando ele como sujeito sociocultural. Já o texto da Marília Gouveia e de Miranda, ele sobre os tempos e espaço da escola, do princípio ao conhecimento ao princípio da socialidade, ele discute as propostas da organização do ensino em ciclo de formação, buscando aprender, assim, racionalidade das reformas educacionais em curso no Brasil. A escola ela é constituída no princípio do conhecimento, estaria dando lugar a uma escola orientada ao princípio da socialidade, onde que seria colocado o termo socialidade, que está sendo adotado aqui, para ressaltar que a escola em si, ela se situa como um tempo e espaço destinado à convivência dos alunos, às experiências de socialidade e preparar novas gerações para a vida social. O princípio que vem orientando toda a concepção e a organização escolar seriada é o conhecimento, porque o que reúne os alunos e configura a dinâmica dos processos de ensino-aprendizagem é o determinado pelos conhecimentos e processos mediados pelos professores. A organização escolar é definida pelo pertencimento de determinada série, fixada como anual, na qual são agrupados os alunos que já sabem e os alunos que ainda não sabem determinados conteúdos. Então, agrupado em ciclos, e o critério de inclusão, ele deve operar por faixa etária ou por desenvolvimento humano. O importante é que os alunos permaneçam na escola, disponham de tempo e de espaço que possam desfrutar e possa oferecer, sim, inclusive a oportunidade de adquirir conhecimento, mas não apenas isso, é que eles possam viver ali e agora uma experiência de cidadania, de convivência, de formação, de valores sociais. Então, a organização escolar em ciclo, ela propõe uma alteração de fundo no modo de conceber a escola, deixar de se orientar por uma lógica vinculada aos processos de aquisição de conhecimento. Aí ela passa pela socialidade, que é a questão de não ter reprovação, e os alunos ser colocados na mesma sala de aula, de acordo com
as idades e, igual foi falado no início, e de acordo com seu desenvolvimento. Com o texto de Thies, Tempos e Espaço na Organização Curricular, uma reflexão sobre a dinâmica dos processos escolares é uma abordagem sobre os conceitos de espaço e de tempo, que são construções sociais históricas da atividade humana. A ideia que se tem se constitui parte das mediações produzidas nos movimentos da construção histórica, da própria modernidade e absorvido na escola como cultura. Na educação contemporânea, a escola ainda tem uma racionalidade marcada pela técnica e pela funcionalidade, objetividade e hierarquia. Reproduz uma lógica da sociedade capitalista que são visíveis em sucesso, em termos de resultado no campo da aprendizagem, sobretudo na educação fundamental. Então, as escolas, de modo geral, elas continuam tratando tempo e espaço pedagógico como instrumentos racionalizáveis, que podem e devem ser controlados, fragmentados, matematizados e hierarquizados, em nome de uma pretensa ordem e de uma pesquisa e de uma idealizada disciplina. A literatura e eventos educacionais, eles propõem discutir questões relacionadas com currículo e trabalho escolar, que vem apontando fortes críticas ao modo como a escola organiza, estrutura seus tempos e espaços pedagógicos e sobre os resultados que vem alcançando no âmbito da aprendizagem e da formação. Argumenta a favor da possibilidade da autonomia da escola, que apesar dos limites institucionais, a escola tem relativas condições para pensar, agir e projetar novos modos de organização curricular e pedagógica. Destaca 3 aspectos que marcam a educação atual e os modos de organização curricular das escolas. O primeiro deles é a contemporaneidade, que ainda não abandonou os conceitos mecanicista e naturalista do tempo e espaço, produzido na primeira fase da modernidade. Já o outro, parte dos educadores se apropria de um discurso relativamente novo, mas na prática eles continuam atrelados a uma racionalidade técnica e instrumental. O terceiro é o decorrente dos 2 primeiros, que é processo de mudança, que ainda está essencialmente só no plano conceitual. Então, assim, somente pequena medida encontra na ressonância da ação na escola. E algumas escolas, elas são inspiradas em abordagens atuais, que envolvem essas discussões dos tempos, dos espaços pedagógicos, flexibiliza os currículos e imprime outras dinâmicas ao cotidiano, que na tentativa de valorizar a singularidade dos ritmos de aprendizagem e de apropriação dos saberes com mais sentido e significado. Então, a compreensão de currículo, sobre essa compreensão de currículo, como categoria técnica e instrumental, ela constitui, assim, um desafio no campo da educação. Apresenta forte implicação sobre as categorias tempo e espaço e também intensifica um debate sobre o tema infância e aprendizagem, que a escola precisa ter um currículo flexível, que considere as diferentes formas de inserção da criança na realidade social e que compreenda a existência e a manifestação da diferente infância decorrente das inúmeras realidades sociais vivenciadas pelas crianças em sua individualidade. Então, a infância e a aprendizagem têm sido incorporadas nos debates sobre educação e também para todo o ensino fundamental, sustentada por concepções que defendem uma espécie de epistemologia da prática, que surge algumas alternativas da reorganização do currículo escolar, na tentativa de ressignificar as dinâmicas do cotidiano. Com o texto de Aranha, Gestão e Organização do Trabalho Escolar, Novos Tempos e Espaços de Aprendizagem, ele traz que as pesquisas, estudos e experiências, elas apontam e insistem que gerir uma escola é mais que uma atividade burocrática, mais que das normas legais pré-estabelecidas. É uma atividade essencialmente política e pedagógica. E essas transformações, elas são econômicas, políticas, culturais e atingem os mais diversos sujeitos. As estatísticas escolares apontam, do ponto de vista do ensino fundamental, de fato, um estágio de universalização, que a grande maioria das crianças na idade escolar, elas estão dentro da escola, mas não significa uma democratização da permanência e do acesso ao conhecimento, que as mesmas estatísticas, elas apontam a repetência, a evasão e as dificuldades de aprendizagem dos adolescentes e das crianças. E os professores, eles queixam que não sabem como ensinar esse público, e alguns de forma preconceituosa caracterizam essas crianças comportadoras de déficit de
culturais e desestruturada emocionalmente. E essas duras condições de vida da maioria desses públicos, rótulos e atitudes preconcebidas, ajudam um pouco, ou até atrapalham o enfrentamento do problema. A escola ela tem que refletir sobre seus alunos. Uma direção que pretende ser democrática, ela deve reconhecer os alunos enquanto sujeitos socioculturais e retirar-os da subhumanidade, a que muitas vezes estão submetidos. Eles são diferentes, sim, mas não inferiores. O ato de educar, ele deve estabelecer um diálogo entre saberes construídos nas relações e nas vivências onde os sujeitos estão inseridos. Relações e vivências que muitas vezes a escola desconhece e menospreza. Então, a gestão democrática ela deverá voltar seu olhar primeiramente para os sujeitos escolares, conhecendo-os e valorizando. Os alunos e os professores são sujeitos do saber. Os professores eles constroem e adquirem saberes em diversos espaços e tempos, especialmente no trabalho. Mesmo sob controle intenso, se não incorporar a necessidade da mudança da sua prática docente, ele continuará repetindo aquilo que julga eficaz e suficiente para a aprendizagem dos seus alunos. Após o surgimento e o predomínio dos chamados grupos escolares, a lógica do trabalho escolar e pedagógico ficou baseada na seriação, na enturmação por salas de aula com nível de conhecimento pré-fixado, distribuídos em diversas disciplinas, que muitas vezes não tem nenhuma interconexão. Então, o ponto central do trabalho pedagógico é o conteúdo escolar. E a organização central é para trabalhar a sala de aula onde os alunos são enturmados, de acordo com o domínio do conteúdo que a escola julga que eles têm. Então, em séries mais avançadas, cada docente é responsável por um conteúdo ou disciplina, e os espaços de interação interdisciplinares são escassos e empobrecidos. A organização seriada, ela tem a função do ensino repassar conhecimentos, que já estão prontos e organizados nos livros didáticos, seguindo uma sequência a ser estabelecida pelo plano de aula. Procura garantir que os conteúdos repassados e aprendidos de modo sequencial e obedece uma precedência de cada um deles. Passa a ser uma tarefa transmissora de conhecimentos e habilidade. O objetivo da educação escolar é o de repassar conhecimentos segundo a metodologia de ensino que pela fragmentação dos conteúdos e considera-se a retenção da aprendizagem o objetivo final da atividade escolar. De um lado, a maneira como trabalha e visualiza o próprio conteúdo escolar. De outro, o desconhecimento de outros tempos e espaços de aprendizagem. E nessa busca da racionalização, da eficácia, que surgem os grupos escolares, trazem em seu bojo uma expressiva ruptura cultural, organizacional e pedagógica, como a organização escolar precedente. Daí emerge o ensino seriado, avaliação do final de ano e toda uma burocracia de controle escolar. Agora, o espaço do grupo escolar denota não apenas mudança ou continuidades na forma de conceber a educação escolar e suas relações com a sociedade como um todo, mas também o aparecimento e fortalecimento de uma nova categoria profissional, as diretoras. É preciso ousar outras formas de enturmação e organização de tempo escolar mais condizente com a educação enquanto processo de humanização e menos humilhante e desgastante para o aluno. O regime de ciclo do trabalho pedagógico é centrado nos conteúdos para a formação humana integral do educando e questiona a avaliação quantitativa, definidora da sequência escolar, e demanda maior autonomia dos educadores com relação às normas e projetos pré-estabelecidos exteriores a eles. Os ciclos, eles centram no sujeito, na formação por inteiro. É mais compatível com a educação e capaz de valorizar e incorporar outros espaços e tempos de aprendizagem. E, portanto, dialogar com os outros saberes, além dos saberes sistematizados, os saberes escolares. Ao gestor, tem a capacidade de criação